Mas quem diria, amando da mesma batida, achei uma aliada pro rap, corote, risada. Nossa frequência faz nossa voz ganhar o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pesquisa Gorda, o nosso bate-papo quinzenal com quem pesquisa o corpo gordo. Este é o nosso 5º programa, uma parceria entre mim, a Agnes Arruda, do Tamanho Grande, e a Malu Jimenez, do Estudos do Corpo Gordo. É isso aí. E a gente tá bombando a gordosfera, ela só cresce, cresce, cresce. E se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve, dá essa força aí pra gente. Clica aí no sininho para você receber as notificações e saber o que tá rolando. E, além disso, né, lembrando que este programa, assim como todos os outros episódios da Pesquisa Gorda, também estão disponíveis no formato podcast. O link para acessar está na descrição, né? Mas você também encontra jogando no Spotify. Malu, vamos ao nosso convidado? Vamos! Claro que hoje a gente tem a honra aí de receber a Lê Mujica. Para quem não conhece, vamos estar falando aí quem é. Graduado em Medicina pela Universidade Autônoma de Bucaramanga, Colômbia, com especialização em docência universitária pela Universidade Industrial de Santander, também na Colômbia. A Lê tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Suas pesquisas são no campo das questões trans, saúde LGBT, gênero, decolonialidade, interseccionalidade e saúde, além de gordofobia. Direitos sexuais reprodutivos, políticas públicas em saúde, transfeminista e ativista autônome de movimento trans e lésbico, do movimento GORD, do movimento feminista em saúde e pela legalização e descriminalização do aborto. Faz parte do NETRANS, Núcleo de Estudos e Pesquisas Travestilidades, Transgeneridades e Transsexualidades da UFSC. Ale, bem-vindo. Seja bem-vindo. Ai, pessoas, ai, que maravilhosas que vocês são. Bom, primeiro eu quero muito agradecer o convite, estar aqui, né, e poder compartilhar com vocês e conversar e também a gente se apoiar, né, e construir esses nossos afetos gordos. Acho muito importante. E eu fico feliz mesmo, assim, é uma oportunidade bem interessante, bem importante também para a gente trazer um pouco sobre a questão dos corpos gordos, né, a gordofobia também nos espaços da saúde, né? E pensarmos como a gente pode criar algumas linhas de fuga com relação a esses espaços, essa construção. Hoje a gente vai debater questões importantíssimas, como sempre. E para começar, eu acho que eu queria que você falasse um pouco exatamente isso que você falou, a relação entre medicina e gordofobia, estando dentro da profissão. Porque a gente fala da gordofobia como pesquisadora fora, né? Quando a gente fala da gordofobia médica, dentro da medicina, desse discurso de poder e tal, a gente está falando de um outro lugar, você está dentro, né? Eu queria que você falasse um pouco como que é ver isso estando dentro da profissão médico, né? Bom, é um processo, é bem complexo, porque estudo, né, a educação médica, ela é muito interessante, mas ao mesmo tempo ela também é muito normativa, né? Ela constrói uns certos corpos, umas certas identidades, né, uns certos desejos, inclusive. E como uma pessoa que estudou medicina, foi um processo muito lindo, mas ao mesmo tempo também muito violento, né? Me deparar com certas violências, me deparar com certos discursos que para mim não fazia muito sentido, né? Mas que ao mesmo tempo, nesses espaços, às vezes, é muito difícil a gente também contra-argumentar em certos momentos, pelos diferentes espaços de poder, né, que constroem esse cenário. E também porque, queira ou não, a gente também entra nos discursos, né? A gente também reproduz essas violências como, inclusive, partes de protocolos de cuidado à saúde.
Então, só quando a gente começa também a sair um pouco desse local, né, se permitir transitar por outros espaços, por espaços do movimento, também por espaços fora também do discurso médico, entender outros discursos entre outras áreas, né, das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências também da saúde mental, né, quando a gente sai um pouco, né, de uma medicina muito biomédica, rígida, a gente também percebe quanto que a gente reproduz essas violências, né? E é um processo também doloroso, mas extremamente necessário. Então, acho que eu passei também por esse processo, né? Eu não vou negar que, entre a minha prática médica de cuidado, eu já reproduzi gordofobia. Reproduzi gordofobia para com outras pessoas, inclusive também reproduzi gordofobia para comigo, né? Precisamente por essa ideia do que seria esse cuidado, né? E um cuidado que para mim ele é mais uma produção de doença, de fato, do que um cuidado, né? E tem em alguns espaços que eu já compartilhei algumas das minhas experiências também dentro da área da saúde. Eu acho que, ou pelo menos como eu me construí a saúde, fez com que eu odiasse meu corpo. Ela fez muito isso, com que eu odiasse ser uma pessoa, ter uma infância como uma pessoa gorda. Ela e também, né, fui diagnosticada nessa época dentro dessa asignação biomédica na pessoa com obesidade, né, uma criança com obesidade. E a partir desse momento, né, desses discursos que eram feitos para comigo, mas não só, mas também para com minha mãe, né? Porque como eu era criança, era ela que era colocada dentro do discurso médico como a responsável e culpável por ser uma criança gorda. E aí, então, ela também era uma mulher, ela é uma mulher gorda, e aí ela também se culpabilizava, né, dentro desse processo, e era um processo muito, muito doente para nós, no final. Tanto para ela, quanto para mim, quanto para minha família, né? Porque, ao mesmo tempo, o poder biomédico ele vai dizer, você tem que mudar, você que tem que fazer dietas. E são dietas que, no final, elas parecem mais uma produção de uma desnutrição que uma nutrição, de fato, né? Porque são dietas restritas, são dietas também que não não levam em consideração, né, a tua classe, não levam em consideração os espaços que você se movimenta, não levam em consideração, né, a segurança alimentar, né. Então, acho que foi um processo bem complexo, assim. Então, desde criança eu vi como a medicina tinha esse controle e essa punição para comigo e para as pessoas também que fazem parte do meu entorno, dos meus afetos. E a partir daí, quando eu entrei na medicina, eu vi quanto que isso está construído a partir de uns parâmetros ditos de normalidade, né? A gente cria parâmetros para classificar as pessoas e classificar os diferentes corpos, né? Daí que se cria também o tal índice de massa corporal, né, IMC, que no final também é um índice que ele é construído através de uma população que não é latino-americana, né? É um índice que é feito com estudos que não são latino-americanos, ou seja, então temos também uma colonização desse corpo, né, e uma colonização do cuidado e dos protocolos de cuidado da saúde. Então, a partir daí, a gente começa também, né, a pensar o que seria esse IMC, né, o que a gente chama esse índice de massa corporal, como que ele é construído e para que corpos também ele funciona, né, no final. Porque um índice de massa corporal pode funcionar para diferentes corpos e tem corpos que você vai poder ter, por exemplo, que a saúde gosta disso também, né? Quantas porcentagens de gordura você tem no seu corpo, né? Mas no final, tipo, e a medicina cria o IMC para ter uma ideia sobre isso, mas no final não faz sentido, porque ele não tem ele não consegue fazer essa divisão, né? Mas é uma forma também de se classificar. E a partir daí você sabe, né? Se classifica o corpo como diferentes diagnósticos que a medicina assigna. Então, obesidade, sobrepeso, entre outros, né? O mais interessante do índice de massa corporal também é que quando ele está embaixo, né? Porque ele tem uma normal, né? Mas quando ele está embaixo dessa normalidade, ninguém fala nada. Tipo, não tem, né? Tá tudo bem, né?
Você olha os protocolos de cuidado, atendimento à saúde e não se fala muito sobre o índice baixo, né? Tipo, parece que tá tudo bem. E a gente sabe, né, que existem várias outras também transtornos alimentares que acompanham um índice de massa corporal, inclusive normal, e um índice de massa corporal também menor, embaixo daquele normal. Então, são esses, né, esses questionamentos que eu venho pensando através desse meu lugar, é através dessa prática que eu faço de cuidar da saúde, e como que a gente constrói esse discurso, né? Como que inclusive, como que esse discurso é apresentado para as outras pessoas. Porque a gente sabe que a saúde e a medicina, sobretudo, ela tem dentro da hierarquia do cuidado, ela é a primeira, né? Está ali no topo, né? Pelo amor de Deus, é os deuses do Olimpo, o resto é resto. O resto né? é resto, exatamente. Porque o argumento da gordofobia, quando você vai falar, criticar, a primeira coisa que eles falam, não, mas é a medicina que está falando, é a Organização Mundial da Saúde que está falando, é ciência. Várias palestras que eu dou, eu tenho que falar para a pessoa assim, mas o que eu faço é ciência também. Porque a concepção social, né, parece que só a medicina faz ciência, só a medicina que tem esse poder aí, e é por isso que é tão prejudicial, né? Porque é um poder muito forte, né? E que às vezes é acrítico, né? Parece que a pessoa não pode criticar esse poder e esse lugar que tem a medicina. E esse é um grande perigo, né? Esse é um grande perigo. Nossa, imagina. Verdade. Agora, Ale, aí a gente já entende que não é acrítico, né? E que a gente pode, sim, questionar determinados dogmas, e temos feito isso, mas dentro desse seu contexto, né? Quando a gente fala ainda de um corpo que é gordo, que é trans, né? Onde que decolonialidade, então, entra na medicina para tratar, então, esse corpo estigmatizado? Então, assim, o processo de decolonização da saúde, eu acho que ele ainda é muito incipiente, né? Então, não se fala muito, de fato, né? É bem difícil entrar nessa discussão. Mas é muito importante porque precisamente para isso mesmo, né, repensar como que essas categorias se constroem, que eu acho que isso que tenta também a decolonização da saúde é dizer, tá, você tem esses dados, você tem essas pesquisas, mas onde que elas são feitas? Com que pessoas que elas são? Qual que é a linguagem que se usa, inclusive, para falar sobre essas pesquisas e sobre essas pessoas, né? Como que a gente, então, despatologiza também essas identidades, esses diagnósticos? Porque no final, tipo, as questões trans, elas ainda são vistas como uma patologia, né? As pessoas gordas ainda são sinônimo de pessoas doentes. Então, como que a gente tira, né, esse lugar? Porque parece uma despersonalização. A pessoa deixa de ser pessoa e ela é um diagnóstico, né? Então, é isso, como uma bioidentidade, né? E tem umas pessoas que elas trabalham sobre essa categoria. Então, essa pessoa se transforma nessa bioidentidade. Então, ela eu deixo de ser Ale, eu passo a ser pessoa trans, né? Eu deixo de ser Ale tal e tenho tantos outros marcadores sociais, então pessoa trans gorda e tal. Então, parece que isso é o que abarca. E, por exemplo, eu senti muito isso, e ainda mais porque, claro, eu não tinha tanta... Não que eu não tinha, mas minha voz não era tão escutada quando a gente é criança e adolescente, existe toda uma paternalização, né, do cuidado, e não que não exista também quando a gente é adulta, né, mas é mais difícil que nossa voz tenha, né, uma agência dentro de certas questões. Então eu sentia muito que eu era um diagnóstico, ainda mais, porque eu não conseguia dizer, não, peraí, aqui eu não me considero uma pessoa obesa, eu sou uma pessoa que é gorda, mas eu me sinto bem no final. É vocês que estão se sentindo incômodos comigo, né? Perfeito, perfeito. E aí é difícil, porque então é isso, a gente coloca esse diagnóstico para essa pessoa e às vezes a pessoa também assume ele por diferentes motivações, porque também é uma pressão social, né, de você ter que assumir esse lugar que é dado. E porque no final também as instituições alimentam e a própria sociedade entra nesse jogo de alimentar também esse lugar daquela pessoa.
E parece que, inclusive, você precisa um diagnóstico para ter um cuidado da saúde, uma coisa que me parece terrível, porque a gente está discutindo na saúde faz um tempão que a saúde não é sinônimo de não ter doença, né? E que a saúde é para além disso. Mas ainda, o cuidado parece que ele permanece dentro desse lugar de um diagnóstico. Então, a pessoa precisa ter alguma coisa. Então, a gente vai achar alguma coisa que ela tenha para a gente poder cuidar dela. E não que o cuidado simplesmente seja um acolhimento de um lugar daquela pessoa que ela habita e escutar ela e a gente acompanhar, a gente impor. Eu fico pensando assim, eu quando fiz filosofia, a maioria era homens, né? As teorias eram masculinas e tinha toda uma dificuldade aí da gente falar do feminismo, enfim. E aí eu fico pensando, levando isso para você, fazer medicina, né, um curso de medicina, são 5, 4 anos, sei lá, com outros corpos ali, a gente sabe que geralmente, né, 90%, sei lá, eu sempre falo isso, que a gente tem que pensar quem são os corpos que chegam nesse curso, que podem fazer esse curso, a maioria é branca, a maioria é classe alta, né, e é uma conservação também desse lugar de poder, e aí vai a ler lá no meio, né, que já é uma revolução, né, é super político o seu corpo ali. Queria que você falasse um pouco disso, né, como que é fazer parte, um corpo inapropriado aí para a medicina, gordo, trans, tudo isso, né, que a medicina patologiza, e você lá dentro, né? Como que é isso, Ale? Olha, eu acho que eu estou sentindo isso ainda mais agora, porque também minha transição, ela foi faz uns 4 anos que eu estou no processo, né, da transição. Quando eu estudei medicina na Colômbia, eu me reconhecia enquanto uma pessoa sapatona, né? E nessa época, inclusive, porque já estava passando, a gente estava saindo da adolescência, né, entrando na adulto jovem, que chamam, e eu fui uma pessoa que sofri um transtorno alimentar, eu fui uma pessoa anoréxica, então eu estava nesse processo naquele momento, inclusive, também. Bem assim, estava escolhendo, inclusive, porque eu tinha que escolher o me concentrar para estudar ou me concentrar no meu corpo e em ser uma pessoa magra. Porque eu estava tendo crises de pânico nas provas e coisas assim. Eu me lembro muito de falar com minha mãe, não sobre o corpo, mas falar sobre a angústia, né, de perder medicina, porque, eu não tinha, assim, grana, né, então eu continuava e não podia repetir, né, podia novamente fazer o semestre e tal. E aí, eu fiz uma escolha também em relação a como eu estava me sentindo, porque chegou um ponto que, como eu não comia, que eu levantava da cadeira e eu desmaiava. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia, eu não falei para ninguém, isso foi um processo muito solitário também. E aí, eu tive que escolher, comecei a perceber que eu estava me machucando, né? E que eu olhava para o espelho e mesmo assim eu não gostava de mim. Então eu vi que o problema não era esse, né? Uhum. O problema não era ser uma pessoa gorda. E aí foi um processo longo, ainda eu acho que a gente sempre está, né, lidando com essas questões, com nossas inseguranças, né? E eu entrei na medicina e por isso que eu falo que a medicina me ensinou a odiar-me ainda mais, porque, claro, tu via um monte de pessoas também muito, muito magras, né? E com uma estética, né, também bem diferenciada, diferente da minha, porque eu também nunca tive uma estética muito dentro desse lugar que se fala da medicina, né? E a gente tinha uniforme, né? Então isso ajudava um pouco porque todo mundo se veia igual, mas ao mesmo tempo era muito tenso, porque para mim me ver igual era também estranho, né? Uhum. Essa homogeneização dessa estética, que é muito da medicina, de fato, né? E
E é muito doido, mas para mim foi muito mais chocante quando eu cheguei aqui em Floripa. Me lembro a primeira vez que eu fui lá no CSS, na UFSC. Eu cheguei super colorida, campante, assim, e eu entro, e eu tenho uma mochila que ela é multicolorida, ela tem um rainbow, assim, um arco-íris. E eu entro assim, vou caminhando pela lanchonete e eu vejo como uma onda branca, tipo, em todos os sentidos branca. No sentido de raça e no sentido também da roupa que está usando as pessoas. Meu, e eu fiquei assim, em choque. E a galera tá olhando assim também, como que... É muito interessante, porque foi muito reconhecer essa outra pessoa e era como, vocês quem são? E eras como, esta pessoa aqui, será? Foi muito interessante esse tipo, esse simbólico, né, dessa transgressão nesses espaços. E quanto que talvez a gente queira transgredir mais, mas a própria educação em saúde, ela te coloca, né, te homogeneiza através disso, dos uniformes. O uniforme é uma forma muito prática, né, e simbólica de homogeneizar os corpos e as expressões. Ela não permite você colocar outra coisa, né? Eu às vezes colocava, mas sempre era punida, né? Porque você não pode, tem que ficar todo limpinho, né? Uma higienização também, né, desse local. Então era muito... A asepsia, né? A coisa do ascético. Uhum, exatamente, que perpassa, né? E é muito esse lugar do simbólico mesmo. E aqui, para mim, eu também já estava mais com uma rede mais forte, vamos dizer, para também transgredir, né? E minha política ética de afeto é incômoda. É difícil, é complexo. Às vezes dói, né? Às vezes eu canso, mas meu ativismo é esse, é incomodar mesmo. E eu acho que a minha ideia é pôr o corpo em cena. E o corpo em cena com estética também, corpo em cena em todos os sentidos, né? Então, eu cuido, é engraçado, mas eu cuido como vou me vestir. No sentido é como que eu vou colocar as roupas, sabe? Tipo, o que elas podem ou não significar, né? Tipo, eu piro pensando muito nisso, né? E acho que essa também é uma forma de incomodar esses espaços da saúde que eu vejo eles tão limitantes. E o mais interessante é que quando chegam pessoas distônicas nesses espaços, no caso eu, mas também tem outras pessoas que transitam esse espaço desse jeito, tem outras pessoas que estão ali dentro que começam a tentar também, né, fazer o movimento. Eu acho que às vezes é isso, quando você se sente muito sozinha nesse espaço, é muito mais difícil para você também, né, pôr o corpo, né, em cena. Mas quando você encontra outras pessoas que também estão colocando o corpo em cena, você parece que sente que se legitima também, se autolegitima através da outra pessoa, né? E no final é isso, a gente se constrói através da outra pessoa, né? Então, acho que isso foi interessante ver em mim também, em ver outras pessoas da medicina também que eram dissonantes, porque isso também me fortaleceu, inclusive para eu me colocar como pessoa da medicina, porque antes eu negava esse espaço. Entendi. Porque é um espaço muito dolorido para mim também, né? E muito normativo. Você teve, Ale, alguém que você olhou e se inspirou ou não? É muito autêntico o seu? Eu me inspiro em vocês, né? Eu digo, eu me inspiro em todas aquelas pessoas que eu acompanho, que eu vejo que também, né, colocam o corpo em cena, colocam sua voz, né, colocam sua estética. E eu conheci várias pessoas da saúde que, quando eu fui fazer algumas, sei lá, conversas, palestras com elas, elas vinham e conversavam, ai, Ale, que massa, a gente tem um grupo feminista que a gente quer falar sobre violências dentro da medicina. Então, essas pessoas me alimentam, sabe, tipo, e me fazem pensar que é isso, é criar uma rede, né, para que essas pessoas também sintam seguras também e acolhidas em que elas também podem, né, ser dissonantes nesse espaço. Eu acho que minha inspiração são todas as mulheres, pessoas trans que lutam também no cotidiano, assim. Não é uma inspiração específica, é uma inspiração coletiva mesmo também, bem poliamorosa. Excelente. Excelente.
Agora, eu acho que eu imagino a resposta, mas acho importante a gente falar sobre isso, né? Você acha, então, que é possível pensar em uma medicina que ela seja antigordofóbica e feminista? Como seria essa medicina? Seria lindíssimo. Seria meu sonho. É um sonho, né? É um sonho. Ai, Jesus. Ai, quero muito. Vamos fazer uma. Mas eu acho que conversando com vocês e nessas últimas semanas eu também tenho tido espaços de conversa e troca, né? Eu me sinto inspirada e acho que é possível, sabe? Estou no momento que acho que sim, que é possível. Mas ao mesmo tempo requer muito trabalho, sabe? Tipo, requer muito trabalho, né? E trabalho ainda mais pelas pessoas que não estão na margem. Que essa é a questão, né? Tipo, e ontem eu conversava isso em outro espaço, né? Que quase sempre quem tem que levar as questões de gordofobia, as questões LGBT, as questões de raça, são as pessoas que estão na margem, né? Uhum. Então, a pessoa negra, a pessoa trans, a pessoa sapa, né? A pessoa gorda. Tipo, e eu acho que é um momento também de que, então, essas outras pessoas que não estão na margem comecem a falar dos seus lugares, né? E comecem também... Super. Exatamente. E comecem também a pesquisar desses lugares. Então, por que as pessoas magras não começam a pesquisar sobre a magreza dentro da saúde? E como que ela é construída como um padrão hegemônico para todas as corpas, por exemplo. Uhum. E que magrezas estamos falando também, né? E por isso, é isso. Então, eu acho que também requer um esforço das outras pessoas que se dizem aliadas e que elas saiam das suas zonas de conforto e não que nos coloquem sempre nesse lugar de responsáveis por educar, por fazer ação, por estar, né, levando a discussão nos diferentes espaços. Acho que esse é um primeiro, para mim, esse primeiro, reconhecer os lugares de privilégio, né, e a partir daí você começar a trabalhar. E esse é bem difícil, né? Acho que esse primeiro passo é bem difícil, porque não é a outra pessoa, é você mesmo que tem que se olhar para você. Bem legal, e eu já vou entrar na outra pergunta, que é sobre a pesquisa ativista, né? Que é a nossa vida, é tudo misturado, né? Ativismo, pesquisa, profissão, vida. O que você acha disso aí, da pesquisa ativista, desse envolvimento de tudo isso? Ai... Eu também quero gozar. Eu quero ter multi-orgasmos. Né? Poxa. Ai, gente. É meu direito. Com certeza. Justíssimo, aliás. Por favor. Mas é muito difícil, né? Eu acho que eu estou aprendendo ainda, né, a lidar primeiro com as diferentes pessoas que a gente é, né? Que a gente é uma pessoa militante, ativista, a gente também é um ser humano, a gente também é uma pessoa que precisa cuidar do que cuida, a gente também é uma pessoa profissional, a gente também, tipo, ocupa diferentes espaços e transita por muitos lugares. E eu estou aprendendo também a ter esse autocuidado, né? E o limite. Acho que E é bem difícil, né? Às vezes a gente colocar limites para as pessoas e para as coisas e para nós mesmos também, né? Mas umas coisas que eu tenho aprendido muito com os diferentes movimentos é isso, é o limite. Tem pontos em que a gente também tem que parar e dizer, eu vou cuidar. E falar não. Sabe, tipo, tal coisa não, por enquanto eu vou pensar em mim, né? Eu vou me colocar nesse lugar, pensar primeiro em mim. E é bem interessante porque a gente, não sei, mas nossa construção, no caso, assim, na minha construção, eu fui também colocar esse lugar de que eu cuido, né? E, aliás, eu também estudei uma profissão onde eu cuido. E parece que às vezes a gente se esquece que para a gente cuidar também a gente precisa se cuidar. Sim. E teve no outro espaço que eu participei que eu falei assim, mas quem cuida as pessoas que cuidam, né? No final. É isso. Quem que vai cuidar de quem cuida, né? Se não é você mesmo que comece Exatamente. Isso, né? E coloque essa é a questão. E como a gente também cria rede, né? Eu acho que a gente tem que
Acho que o cuidado, e isso eu aprendo também, por exemplo, tem uma pesquisadora, mulher indígena, Geni, que eu acho que talvez você já escutaram falar dela, que eu acho muito interessante porque ela fala muito sobre esse cuidado que é um cuidado coletivo. E no final, eu estudei saúde coletiva, né? E a saúde coletiva também visa, de alguma forma, né, pensar esse cuidado de uma forma, né, mais em rede, né? Tanto é que o SUS também, ele pensa e se constrói através das redes de cuidado. Mas isso é o que a gente tem na ideia, né? Mas na prática é mais complexo você trabalhar em rede e ou ter um cuidado na coletividade, né? Acho que a gente ainda tem muito que aprender com isso, com como a gente se cuida e cria afetos é, mais abrangentes, né? E se permitir ter outras pessoas que cuidam também da gente, né? Acho que a gente também, às vezes, pelo menos no meu lugar, às vezes para mim é difícil que me cuidem. É muito interessante, mas para mim às vezes é difícil, né? Ser cuidado. Então acho que também é um espaço eu me permitir esse cuidado. E acho que um dos cuidados que eu tenho me permitido para minha saúde mental, física, emocional, todas as saúdes possíveis que a gente possa dar um nome, quais são as pessoas que eu quero para meus afetos. E para mim isso também é uma questão ético-política. Exatamente. Fala. E aí que tá. Se tem uma pessoa que ela se coloca antigordofóbica, sabe? Para mim não basta que a pessoa se coloque antigordofóbica. É importante que ela reveja seus afetos. É importante que ela reveja seu desejo. Onde que está seu desejo? Onde que está seu afeto? Quem são as pessoas com as quais você circula, com as quais você está, né? A mesma questão para se você é antirracista, tá, mas onde que estão seus afetos? Onde que está seu desejo? Onde? Essa questão, para mim, é a questão da micropolítica do afeto. Então, pensar no cuidado é isso também, é pensar com quem que eu me relaciono e com quem que essas pessoas que eu me relaciono se relacionam também. Sim. Porque isso vai ter um efeito em mim, né? Vai ter um efeito no meu cuidado. E é bem difícil, porque a gente sabe, né? Nesse processo também, inclusive, a gente pensar o feminismo, né, a gente pensar gênero, a gente vai, entre aspas, perdendo amigos, perdendo pessoas. E eu falo entre aspas porque eu acho que são essas pessoas que estão perdendo, não a gente. É o livramento, né? O livramento, não é a perda. Exatamente. Exatamente. Isso. Eu queria saber aqui e a quais projetos você tem se dedicado hoje, que pesquisa você está fazendo, com que você especificamente está trabalhando? É uma boa pergunta. Então, por enquanto, assim, no meio da pandemia, o que você está fazendo? Conta pra nós. Puxa, então, eu terminei o doutorado o ano passado, né? E a partir daí eu fiquei desempregada. E eu também, por um processo migratório, né, eu não consigo trabalhar em certos lugares, eu não consigo revalidar o diploma. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, mas faz 3 anos que o revalida não é aberto, sabe? Tipo, não trazem o revalida, ou seja, não está. Então, não tem tido provas para que outras pessoas que estudaram medicina fora do Brasil possam também legalizar o diploma. Então tem também aí também tem um poder, né, do CFM, o que ele quer, né, a quem que quer por dentro. Então eu não consigo trabalhar de certas formas em certos espaços, né. E eu sou uma pessoa muito geminiana, que é meu ascendente, mas eu digo isso porque eu sou poliamorosa no sentido das minhas pesquisas, assim, no sentido da vida também, mas no sentido onde que eu trabalho, né? Porque eu, ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando com saúde trans, eu também faço, né, essa conversa saúde trans, gordofobia, antirracismo, decolonialidade. Então eu tento criar mais como cartografias, né? Como rizomas, em relação a esses espaços de construção de pesquisa e ativismo. Então, eu acho que o que eu estou tentando nesse instante é isso, é tentar levar para os diferentes espaços que eu circulo, que às vezes são da saúde, às vezes são saúde e gênero, às vezes são questões trans, levar as outras, né, as outras categorias e as outras territórios de pesquisa que também me compõem. Então, o que eu estou fazendo, estou também escrevendo alguns artigos, né, da tese de doutorado. Eu estou também tentando procurar emprego em alguns espaços, né, tipo, sei lá, alguns editais para fazer algum tipo de pesquisa.
coisas mais como prestação de serviços, né? E ao mesmo tempo também estou me dedicando a fazer palestras, a fazer conferências, a participar de diferentes espaços e a construir também outros espaços que eu já queria faz muito tempo, né? Por exemplo, eu, junto com outra amiga, né, com a Cíntia Luna Montalvetti, ela é uma pesquisadora também em relação às questões de gordofobia, movimento gordo, né? Tanto o TCC dela quanto a dissertação de mestrado é sobre a questão do ativismo e o movimento gordo e o feminismo também, né? Em Latinoamérica. E junto com ela a gente já faz um tempo veio pensando em alguns espaços para a gente construir de forma autônoma também essa discussão, né? E aí foi que eu abri o dossiê junto com ela e outra amiga também que nos ajudou muito nessa questão da revista, né? Um dossiê para pensar gordofobia em tempos de pandemia, né? Do coronavírus. Perfeito. Então, acho que é isso, meu movimento por esses lugares tentando também trazer os diferentes territórios que eles conversem, né? Me parece que é uma potência, né? Fazer isso. Vamos colocar o link desse dossiê aí lá embaixo do programa para quem se interessar. A gente está indo para o final do programa. Ai, que pena. Passa tão rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí a gente fica com dificuldade de se despedir, né? Porque é toda uma emoção, né? E aí quando a gente entra na emoção, aí começa a acabar e tal. Mas tudo acaba, tudo tem seu fim. E aí eu vou fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo, que a gente chama para bater um papo, que é o que é pesquisa gorda para você, Ale? Inspirada em ti, inclusive, a pesquisa gorda para mim é o goze. A pesquisa gorda para mim é isso, é potência de goze. É um devir, né? É um devir e se permitir também reconstruir a nossa percepção de corpo e a percepção dos corpos que a gente deseja, que a gente quer, que a gente transita, que a gente tem afeto por. Acho que a pesquisa gorda para mim é essa potência de vida. Nossa! Gente, eu não tenho condições psicológicas de fazer nada por isso. Vou ficar pensando nisso a semana inteira, vou ter que gozar várias vezes em comemoração. Acho justíssimo. É um gozo mesmo, é um gozo estar aqui, é um gozo poder falar com vocês, né, propor isso, mostrar para as outras pessoas o que a gente tem feito, o que a gente pensa, né? E obrigada de novo pela sua participação. Eu que agradeço. Desculpa, sim. Não, de jeito nenhum. A convidade é você, a gente fica atropelando. Mas na verdade é isso, né? A pesquisa gorda tem propiciado essa construção coletiva desse conhecimento que se dá em vários corpos, né? E a gente ter o privilégio de ouvir você aqui hoje é sem dúvida, assim, pontos altos, como tem sido, né? Jussara, Jéssica, Flávia, Cono e agora contigo, sensacional, muito obrigada. Não, eu que agradeço, imagina, agradeço muito esse espaço, agradeço muito a conversa, os afetos, os gostos também. Acho lindíssimo a gente estar criando, né, essas redes de afeto, de cuidado, e ainda mais nesses tempos, e tomara que a gente fortaleça ainda mais nossas redes, e ampliemos nossa gordosfera, né? E eu estou bem feliz assim, de estar aqui, de estar participando. Fico muito contente também de nossa conversa. Foi muito assim, me senti muito abraçada assim. Graças por isso. Que bom. Mesmo. É isso. Se sentiu assim, cumprimos nosso propósito, né? E bom, como cabe a mim a missão de dar os recados, vale dizer que esse programa
né? Tem o puta apoio da Puta Peita, a marca feminista de camisetas, que tem também a linha do Lute Como Uma Gorda, e que a partir dessa parceria reformulou toda a sua grade e vai do PP até o G6. Vai lá conhecer no site da Puta Peita. E, gente, fica esperto aí que a próxima Pesquisa Gorda vai estrear no dia 24 de junho. E quem vai estar aqui com a gente é a Sara Donato, do Rap Plus Size. Inclusive, vale dizer e lembrar que a nossa trilha aqui, Baleia, é do Rap Plus Size, em homenagem. Ela tem um monte de coisa para falar também. Muito obrigada por você ter parado, ter vindo ver o que a Lê tem para falar, o que a gente conversou aqui, nosso bate-papo, né? Sentir essa rede, esse carinho, e um beijo imenso de gosto para todo mundo e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Que pode te levar a refletir, encontre assim pra transmitir. Sempre tem alguém como você aí, sentindo bem, alguém igual você aqui, que pode construir, que pode te levar a refletir, encontre assim pra transmitir.